Então, para aqueles que chegaram para os yogas dos sonhos, e que trouxeram ali, aqueles que chegaram agora dos yogas dos sonhos, que não estavam na sala e que chegaram no final da discussão da, da prática de maravilhas da mente natural, nós acabamos estendendo um pouquinho, a gente abriu um espaço para o debate e muitas pessoas trouxeram também suas experiências, a gente se atrasou um pouquinho. A gente já vai para os yogas do sonho e do sono e iniciamos já com uma prática, com uma breve prática de meditação e fazendo a sequência proposta pelo Rinpoche, né, de preparação para a noite, a preparação para o dormir. Mantemos nossa coluna ereta, trazemos toda a nossa consciência para o nosso corpo. Acompanhamos a respiração, o ar que entra e sai pelas nossas narinas. E o Rinpoche pede, então, que nós façamos uma breve prática de Tsalum antes do adormecer, e essa prática nós fazemos com as 9 respirações. Então, visualizem as, os canais, começando a 4 dedos abaixo do umbigo, na cor azul, um canal que sobe, seguindo a coluna vertebral e se abre no topo da cabeça. À direita, um canal branco, que inicia na narina direita, segue lateralmente o canal central de cor azul e a 4 dedos abaixo do umbigo se conecta ao canal azul. À esquerda, um canal vermelho, que inicia na narina esquerda, passa por detrás dos olhos, desce lateralmente e se conecta ao canal branco e ao canal azul, a 4 dedos abaixo do umbigo. Visualize esse espaço abaixo do umbigo em que os 3 canais se conectam. Relaxe, mantendo a visualização dos canais, fortalecendo essa visualização. E visualize os canais como presentes, como reais em seu corpo. Esses canais, no decorrer deles, estão 5 chakras. O primeiro chakra, no topo da cabeça. Visualize como uma esfera de luz, um pouco acima dos olhos, no centro da cabeça,
como uma esfera de luz branca, brilhante, viva. Visualize essa esfera de luz como algo vivo, não estático, um tigre. Na garganta, aproximadamente a 2 dedos acima de onde o pescoço se conecta aos ombros, visualize uma esfera de luz vermelha no chakra da garganta. No coração, seguindo pelo canal central, na altura do teu coração, uma esfera de luz azul. Sinta a presença do chakra, sinta a energia dele. Na altura do teu umbigo, sinta a presença desse chakra na altura do umbigo, uma esfera de luz amarela, viva, presente. E abaixo do exato ponto em que os canais se conectam, em que os 3 canais se conectam, há uma esfera de luz negra. Tradicionalmente, você vai encontrar o chakra secreto na cor verde. Para os yogas dos sonhos, nós vamos utilizar a cor negra. Situe os 5 chakras no seu corpo, seguindo o canal central, desde a base até o topo da cabeça. Sinta a energia desses chakras. Com o polegar na base do indicador da mão direita, tape a narina. Na base do dedo polegar, na base do dedo anelar, tape a narina direita. Inspire. Visualize que o lung entra pela narina, segue lateralmente e sobe pelo canal branco e expulsa toda a raiva, toda a força negativa dos elementos relacionados à raiva, ao veneno da raiva. Mais uma vez. Mais uma vez. Com a mão esquerda, com o polegar na base do dedo anelar, tape a narina de cor vermelha. Inspire pela narina branca. Visualize que o lung desce lateralmente, vai até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pela narina esquerda e libera todo o apego. Sinta que toda essa energia de apego se vai.
Mais uma vez. Mais uma vez. Visualize agora o Lung entrando pelas duas narinas, seguindo pelos canais laterais, descendo até 4 dedos abaixo do umbigo, subindo pelo canal central e sendo liberado pelo topo da cabeça. Mais uma vez. Libere toda a ignorância. Mais uma vez. Nós vamos fazer mais 4 vezes o canal central, liberando pelo topo da cabeça toda a ignorância, todo o desconhecimento, e fazendo com que o canal central fique perfeitamente purificado. Mais 4 vezes. Observe seu corpo, observe os 5 chakras, observe os canais. Visualize que a distância de um antebraço acima da tua cabeça, projetando-se a partir do seu coração pelo canal central, a sílaba A, e lá em cima, acima do topo da sua cabeça, o Idam, o ser da sua devoção, se manifesta. Ele é jovem, ou a deidade, né? Se você está praticando com uma deidade feminina, visualize. Se você está praticando com tapiritsa, ele é jovem, está desnudo, representando a iluminação, todos os aspectos da mente iluminada. Visualize que da testa de tapiritsa emana uma corrente de luz branca com a sílaba A, e essa luz toca a sua testa, toca essa esfera de luz, o chakra da sua cabeça, que você o sente ativo ali
acima dos olhos e faz do seu corpo o corpo iluminado de todos os Budas. E no momento em que essa luz branca toca o seu corpo, você se conecta à presença do corpo, à quietude do corpo. Você se aterra, você traz os pensamentos, recolhe os pensamentos e se conecta ao seu corpo. O Rinpoche chama isso de a pílula branca. Conecte-se ao seu corpo, à quietude do corpo. Da garganta de Tapiritsa surge uma luz vermelha, marcada pela sílaba Om. Sinta essa luz que parte da garganta de Tapiritsa projetando-se em todas as direções e tocando a sua garganta, o chákara, a esfera de cor vermelha na sua garganta, fazendo da sua fala a fala iluminada de todos os Budas. Quando essa luz vermelha toca a sua garganta, você se conecta ao silêncio. Ao espaço primordial, à base, ao espaço de onde todo som surge. Ao silêncio. Silencie a sua fala e observe. Do coração de Tapiritsa emana uma corrente de luz azul em todas as direções. Essa luz é marcada pela sílaba Hum. Visualize que essa luz se propaga e toca a esfera de luz azul no seu coração, o tigre azul. E no exato momento em que o seu coração é tocado por essa luz azul, você se conecta ao espaço, à abertura, à espaciosidade. Sinta seu peito, seu coração abrindo na perspectiva do espaço. Se conecte ao espaço. Se confunda com o espaço. Somente espaço. Integre-se à espaciosidade. Visualize que Tapiritsa acima de sua cabeça reduz seu tamanho e vem até o chákra da coroa.
no topo da sua cabeça e toca o topo da sua cabeça tendo o tamanho do seu punho. Adentra pelo canal central e chega na sua garganta, no chácara da garganta, no tamanho do seu polegar. Itapiritsa chega ao seu coração como um tigre no tamanho de uma unha, e a sua mente com a mente de Itapiritsa se fundem. Relaxe no espaço aberto, na experiência da integração de sua mente com a mente da deidade. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o chácara da cabeça, a abertura do canal central, a coroa da minha cabeça, que é o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. A prática de Guru Yoga é uma prática de empoderamento, de autoempoderamento, de autoiniciação, em que nós recebemos o empoderamento de A-On-Rum, do corpo iluminado, da mente, da fala iluminada, da mente iluminada. Os três aspectos do Nirmanakaya, do Sambhogakaya e do Dharmakaya, em que nós, na prática de Guru Yoga, nos fundimos com os aspectos iluminados da mente da deidade. E quando visualizamos que cada um dos chakras é tocado pelas bênçãos, pelas iniciações, nós experienciamos os elementos dessas bênçãos. A quietude do corpo na testa, o silêncio da fala na garganta e o espaço da base, da mente natural no coração. Ao fazer a prática de Guru Yoga, mesmo que a gente faça rapidinho, recitando a prece, é importante que nós sintamos as experiências e presença desses três chakras em nós. Visualize agora, diante de você, Yeshuan, a mãe protetora dos ensinamentos,
protetora do Yundrumbon. Visualize Yeshuam diante de você como a grande mãe, como a grande protetora da sua vida, do seu dia a dia. Tenzin Wangyal Rinpoche nos ensina a ter uma relação com Yeshuam como uma amiga, como uma companheira, como alguém que está conosco no dia a dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Então visualize Yeshuam diante de você. Se caso você não conhece Yeshuam, eu coloquei agora na tela a prece de Yeshuam e uma imagem da deidade. Visualize Yeshuam, centenas de daquines fazendo a proteção de você, da sua casa, do lugar em que você está, do seu quarto, dos seus sonhos, do seu sono, da sua família. Ó Mãe dos Budas dos Três Tempos, grande e poderosa protetora dos ensinamentos, Mãe Suprema, Cipigualmo, Rainha da Existência, Mãe do Espaço. Seu corpo azul escuro tem o brilho radiante do céu, e você veste um lindo manto de penas de pavão. Sua mão direita segura uma espada de meteorito que corta a força vital dos inimigos. Sua mão esquerda segura um vaso de longa vida que aumenta a força vital e a longevidade de nós, os praticantes de Shen. A ti, ó Yeshuam, junto com seu séquito, oferecemos esse lindo banquete de inexauríveis néctares. Assim, protejas ferozmente os ensinamentos do Yundrumbon e nos conceda o apoio necessário para ampliar a força e o poder de nossa prática espiritual. Pacifique, sem exceção, todos os obstáculos e causas de desarmonia, também os de nossos mestres e discípulos, juntamente com os dos benfeitores e companheiros, dissolvendo todos os obstáculos na vastidão do espaço externo, interno e secreto. So Mama Rayodza, 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 So Mama Rayodza. Visualize agora, enquanto nós recitamos o mantra, que todos os obstáculos se dissolvem no espaço, que com a espada de meteorito Yeshuam remove de forma irada, como a própria prece diz, feroz, todos esses obstáculos, fazendo com que eles se dissolvam no espaço aberto, toda a dor, todo o sofrimento, as imagens que criamos, os nossos apegos, as nossas raivas, tudo aquilo que surge como um obstáculo para os yogas dos sonhos, que são os obstáculos mentais, obstáculos que se colocam em nosso fluxo mental, formas, pensamentos que se consolidam, que se solidificam e que atrapalham o nosso caminho para a iluminação. Conecte-se ao seu coração, ao espaço aberto e permita que esses obstáculos se dissolvam. Soma Marayodza, 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 Soma Marayodza,
Soma Maraiodza, Soma Maraiodza, Soma Maraiodza, Soma Maraiodza, Soma Maraiodza. Nós estamos iniciando, então, nossas yogas do sonho e do sono. E esse conjunto de práticas que nós fizemos hoje, essa prática que traz 9 respirações, Guru Yoga, protetores, é um conjunto que a gente vai utilizar muito, né, como preparação para o dormir. É o conjunto central, dos yogas dos sonhos. É claro que na medida em que a gente avança, a gente vai olhar para posições com que nós dormimos, a utilização dos canais para o fluxo de energia. Então, tem uma série de movimentos que surgirão aí na medida em que nós avançamos na prática dos yogas dos sonhos. Essa prática hoje, ela também teve a intenção de trazer um pouquinho a presença dos chakras, porque é importante que a gente sinta no corpo a presença do chakra, que a gente sinta quando faz as 9 respirações, nas 3 últimas, a gente sinta o topo da cabeça. E quando a gente fala do chakra da testa, que é o mesmo chakra da cabeça, nós não dissociamos o topo da cabeça da esfera de luz, que a gente sinta essa energia do chakra ali, um pouco acima dos olhos, como uma esfera de luz branca. Que quando a gente fala do chakra da garganta, a gente sinta o chakra da garganta. E muitas vezes na prática ele vai aparecer como um nó na garganta, como um incômodo. Sinta esse incômodo, se permita sentir o chakra e relaxar na sensação que surge. O mesmo com o chakra do coração. A prática dos yogas dos sonhos utiliza 4 chakras: testa, garganta, coração e o chakra secreto. Por enquanto, nós vamos trabalhando com os chakras superiores até chegar no momento específico da prática e que tipo de sonhos nós vamos acessar a partir do chakra que nós estivermos praticando naquele dia. Ou o chakra da garganta, ou da testa, do coração, ou o chakra secreto. Antes de ir para a leitura propriamente, eu gostaria, se alguém quiser trazer a experiência da prática de hoje, se tiver alguma dúvida quanto à prática de hoje, para que a gente possa conversar um pouquinho, porque nós estamos trazendo o conjunto central, depois o mais chinês faz parte desse conjunto central da prática. Então, a palavra está aberta. Como foi a experiência? Oi, boa noite. Oi, Gabriela, Tudo bem? tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida. No momento da primeira visualização, é, e você falou em visualizar o Idan, eu já visualizei a o Almo de princípio e não o Tapiricha. Então, eu queria saber se deveria visualizar os dois ou apenas um e se estaria. Gabriela, Yeshualmo é uma deidade irada, perfeitamente iluminada e que tem dupla função dentro da tradição Bon. Yeshualmo é tanto protetora como Idam. Não há nenhum problema se você tem conexão com Yeshualmo de você praticar com Yeshualmo.
como sua idam, o seu idam, ou como sua protetora também. Tem algumas deidades que são tanto idams, deidades de meditação, como protetores. E são esses seres perfeitamente iluminados. Então, Yeshualmo sim, pode ser a sua deidade de meditação. É claro que isso vai ser muito um sentimento seu e como você identifica os aspectos iluminados de Yeshualmo para que ela se torne sua guia, sua companheira de prática, seu idam, né? Com quem você funde, com quem a mente dele se funde com a sua. Mas é perfeitamente possível praticar sim com Yeshual. Algumas deidades não são aconselhadas que se pratique com elas. E algumas deidades, dentro da tradição, não são perfeitamente iluminadas. Então, esses seres que muitas vezes são protetores, mas não são perfeitamente iluminados, nós não utilizamos como ida. Nós não utilizamos como uma deidade de meditação. No caso de Eshualmo, perfeitamente iluminada, é emanação da grande mãe Kuntunzamo e tem o aspecto irado, como protetora dos ensinamentos, como uma protetora feroz, então nós podemos sim praticar com Yeshualmo. Oli? Gabriela, perfeito? Alguma dúvida? Certo, só mais uma dúvida. Eu deveria, ou indicado seria eu optar por uma deidade e seguir com ela em todas as meditações. É isso, a partir dessa minha conexão com ela e não trocar muitas vezes. Ou isso Você é vai criando. Veja, existem lamas que vão dizer: o seu Idan Gabriela é tal deidade, pratique só com ele. Mas tem lamas que vão dizer que, a depender do tempo, do período, você vai estar mais conectada com um Idan ou com outro, né? Então, normalmente nós praticamos um idam a partir de uma iniciação, a partir de uma transmissão, na recitação do mantra desse idam, até completar 100.000 recitações. Há lamas que vão dizer que é 100.000 vezes o mantra, e há lamas que vão dizer que precisamos fazer 100.000 vezes cada sílaba do mantra. Então, sempre a gente vai fazer de acordo com a forma com que a gente entendeu aquela instrução dada pelo mestre. Se pode mudar de idam, você vai sentir necessidade de fazer isso. Você pode sentir necessidade de fazer isso em algum tempo. Mas é importante consolidar algumas deidades como uma deidade de proteção, como uma deidade de meditação. Isso vai dizer com qual deidade você tem conexão. Então, naturalmente, os idãos, eles surgem e nós praticamos eles. Se nesse momento surgiu com muita clareza para você Yeshualmo, segue com Yeshualmo. certo. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Oi, Oli. Oi, Denis, onde que eu posso? Minha pergunta é meio boba, mas para mim tem fundamento. Onde que eu posso, se há um livro, uma literatura que eu posso me aprofundar no sentido de conhecer as deidades? Porque você fala, e para mim, não no sentido de crítica, estou falando como que chega a mim. Eu não consigo saber melhor, me aprofundar mais sobre a deidade. Por exemplo, que nem, vou dar um exemplo bem também bobo. A gente, né, quando eu fui criada na Igreja Católica, e tem todo o negócio Jesus, quem era, tem um histórico. Quando você fala da deidade, para mim, pelo menos, eu não consigo ver quem eu escolheria, vamos dizer assim, de proteção, porque eu não conheço a deidade, o histórico dela, como que é feito. Me entende? Não sei se eu estou falando Sim, bobagem. perfeitamente. Perfeitamente. Por exemplo,
Quem está desde o início desse ciclo ouviu falar de um ser chamado Tapiritsa e não tem ideia do que é Tapiritsa. Ou ouviu falar de uma deidade de proteção chamada Yeshualma, não tem ideia de que deidade é essa, né? Então, existe bastante material, né, sobre as deidades, sobre o histórico, mas muitas vezes é importante a gente conhecer essa deidade, essa história, e muitas vezes ela é o que a gente chama de hagiografia, é um mito, o surgimento, a deidade que se forma, que é reconhecida num determinado momento da história do Tibete. Mas o mais importante é a gente reconhecer no ser que nós estamos usando como idam os aspectos da mente iluminada. Porque a deidade, ela não é diferente de nós. Ela é o nosso aspecto iluminado se projetando. Então, a deidade, ela, ela tem sua força, ela tem seu poder, mas ela sempre surge a partir do coração. Então, quando nós praticamos Yeshualmo, quando nós praticamos uma deidade, é a partir do nosso coração, a partir da base da nossa mente, que essa deidade se manifesta. E nós utilizamos essa deidade para que a gente reconheça a nossa natureza iluminada. Percebem que a deidade é projetada de nossa natureza iluminada e é recolhida em nossa natureza iluminada. O praticante Dzogchen, nós estávamos no ciclo de Dzogchen no horário anterior, ele vai receber a seguinte instrução do mestre: você é Kondon Zampo. Você é o Buda primordial. Então, a deidade, ela tem a função de revelar para nós a nossa natureza iluminada. Li, tem bastante material, dá para a gente. Você vai encontrar, por exemplo, a história de Yeshualmo, a história, mas uma dificuldade vai ser te apresentar um material que te fale de todas as deidades. Porque as deidades, elas vão estar muito associadas a um mestre, a um mosteiro, a uma região do Tibete onde ela é praticada. Então, a cada mosteiro, a cada mestre, o panteão cresce e se amplia mais. Então, existem algumas deidades que são as mais comuns, que são utilizadas por maior número de praticantes. Mas o panteão, o universo de deidades, ele é praticamente infinito. Ele é tão vasto quanto as estrelas do céu, quanto os grãos de areia do oceano. Então, as deidades, elas são essas emanações da mente iluminada em aspectos da iluminação. Eu sei que o Emerson está ali esperando, mas eu só quero trazer alguns exemplos, né? Em algumas tradições, cada deidade representa um movimento da mente iluminada. Por exemplo, nós temos Shenlaokar. Shenlaokar é a deidade da compaixão. É a manifestação da compaixão do Buda primordial, que se manifesta como Shenlaokar. Ou então, a manifestação da budeidade primordial que se manifesta como sabedoria, que nós chamamos na tradição Bon de Maoesseng, e que em outras tradições vai receber o nome, por exemplo, de Manjushri, que é a mente iluminada que se manifesta como sabedoria.
Se alguma deidade te tocou, por exemplo, Yeshualmo, eu posso te ajudar a encontrar elementos, encontrar um pouco história, mitologia de Yeshualmo. Mas é importante a gente entender desde já que em cada mosteiro, em cada região do Tibete, a história vai ser contada um pouquinho diferente. E a gente não se apega tanto a isso, a história. A gente não faz da deidade um objeto de apego. E para evitar que a gente caia nessa materialidade espiritual, é que a deidade surge, se funde a nós, desaparece, depois a gente cria ela de volta, né? A fase da geração, a fase da completude, exatamente para que a gente também não se apegue à deidade. A gente cria uma conexão com a mente iluminada a partir da deidade. Perfeito. Oli, tranquilo? Com alguma dúvida? Só muito interessantíssimo isso, muito interessante. Só que são muitas informações. Isso, aquilo, eu, no meu caso, eu fico meio perdida para identificar uma deidade, me entende? Mas você esclarece muito bem, a forma como você explica é simples e bem didática, bem compreensível. Obrigado, Denis. Obrigado, Oli. E o mais importante nesse momento é praticar. É praticar a deidade. Praticar Yeshualmo, praticar com Yeshualmo, praticar com Tapiritsa. Clareza vai vindo e a conexão vai aumentando. Até que num momento, num sonho, surge a deidade, surge o Idam, né? Quando a gente observa os sonhos, principalmente nós que estamos entrando nesse caminho dos yogas dos sonhos. Obrigado, Li. Emerson, Olá, Denis, tudo bem? tudo bem? Você tá bom? Tô bem. Meio perdido também. Compartilho um pouco do sentimento da Oli, muito novo para mim. Mas a minha dúvida é assim, Denis, no momento da prática que você estava fazendo aquele passo a passo, a minha dúvida é, os tigres, eles ficam dentro do canal central? Essa é uma dúvida, se eles se encontram dentro do canal central, ou se estão à frente ou atrás. A deidade que me veio foi Xerabixama, não sei se é apropriado fazer a prática com ela. E uma dúvida para mim que estou começando agora, né, para fechar, é se existe algum áudio com esse seu passo a passo, essa sua voz tão boa de seguir, porque eu não tenho capacidade de reproduzir isso antes de dormir, né? Eu ouvi você dizendo que era interessante antes de dormir fazer algumas práticas, mas eu sou muito novo, ao mesmo tempo tenho bastante empenho na pouca prática que eu sei, e eu me senti muito bem, né? A primeira vez que eu estou aqui com vocês, e me senti muito bem com essa prática, assim, uma sensação de estar protegido, assim, uma proteção boa, né? E é isso. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso, Denis. E agradeço pra caramba o pessoal que está aqui e a sua disponibilidade para ensinar esses assuntos assim que são tão complexos assim, né? Eu vejo que para mim que estou começando é bem complexo e estou vendo que pessoas que também estão aqui há algum tempo, me parece que é um tema complexo mesmo, e agradeço bastante aí a sua disponibilidade para estar ensinando aqui a gente com toda essa paciência que você tem. Emerson, muito obrigado. Obrigado mesmo aqui por também compartilhar e compartilhar suas experiências. E nós aprendemos assim, né? Alguém faz uma pergunta, às vezes a gente está ali meio, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Então é sempre bom essa nossa coragem de se expor, de falar, de trazer, porque toda a sanga, de alguma forma, cresce com isso, né? Cresce com com essas questões, né?
E Shirabishama, sim, extremamente adequada. Shirabishama é a emanação da Mãe Contunzamo, né? Do aspecto feminino do Buda primordial. Então é o aspecto compassivo, o aspecto amoroso, é a mãe amorosa, né? Shirabishama é o amor da mãe que se manifesta. Então, perfeitamente possível praticar com Shirabishama. E Yeshualma, protetora Yeshualma, é uma emanação de Shirabishama. É um aspecto de Shirabishama. É seu aspecto irado. Então, esse aspecto irado traz a proteção, mas é o mesmo aspecto que, na perspectiva compassiva, traz o amor, na perspectiva pacífica, né? Então, é proteção e amor ali que vem a partir de Shirabishama. Emerson, quanto ao áudio, a gente tem já gravado, né, Uhum. esse início, então depois a gente vê com a Andrea, não sei se a Andrea está por aqui, mas a gente vê com a Andrea e disponibiliza no grupo, né? A gente faz isso porque as pessoas acabam utilizando essa condução da prática antes de adormecer. É claro que cada prática é uma, cada condução é uma, então aqui eu tinha a preocupação de que cada um experimentasse os chakras, Uhum. né? Por enquanto a gente não vai trabalhar o chakra secreto, mas tivesse alguma conexão com o chakra da cabeça, o chakra da garganta, o chakra do coração. E você me fez uma pergunta sobre como visualizar o chakra, né? Então, Isso. assim, os tibetanos, eles vão dizer que nós temos 72 mil canais. Cada ensinamento, você vai ver no mosteiro 72 mil, no outro tal. Esses canais, eles não são eles são como veias, como artérias, como tendões, mas nesses canais o que flui é o lung, é a energia vital, é o ar, é o elemento vento. Em algumas regiões, esses canais, eles fazem um corlo, que é uma espécie de, eles meio que se embolam, é mais ou menos isso, mas eles criam centros de energias. De acordo com a tradição, nós temos milhares de chakras. 5, na tradição tibetana, são os principais. Por exemplo, para os hindus, são 7. Mas é o mesmo princípio. Então, nessa região, esses chakras eles têm a ver com esses canais, e a partir desses canais, a partir desses chakras, esses canais se espalham por todo o corpo. Então, quando a gente olha na perspectiva da medicina tibetana, o canal não se conflita com o chakra. Então, é como se ele estivesse um pouco à frente do canal, a energia dele e o canal passando ali. Existem alguns desenhos dos canais e dos chakras que, inclusive, os canais passam pelo ladinho do chakra, mas tudo isso é didático. Tudo isso é para aprender, para ensinar. O mais importante aqui é sentir. O mais importante é quando a gente fala do chakra da cabeça, você sentir algo vivo ali. A presença dessa esfera de luz não estática, viva, é uma luz viva que se movimenta. E às vezes a gente até sente como uma pressão na testa. No chakra da cabeça, nas 9 respirações, é comum que a gente sinta o espaço aberto no topo da cabeça. Na prática de Poa, por exemplo, a realização da prática de Poa é quando o mestre encontra esse buraquinho, vai lá e coloca uma grama, né, uma varetinha ali para reconhecendo que você completou essa conexão, né, no Poa. Então, o mais importante é sentir. E o Rinpoche ele nos diz: ouça os ensinamentos, pratique e faça a experiência direta. E a experiência direta se dá pela prática. Em praticando, temos a experiência direta. Obrigado, Emerson. Obrigado, Denis.
Conceição, Então, eu também não entendo muito, mas eu quero primeiro agradecer bastante esse clareamento que você me deu agora sobre a prática do Guru Yoga. Que às vezes as pessoas falavam, não faz muito tempo que eu estou no budismo também e sou leiga, falava assim, eu faço Guru Yoga, não sei, eu pratico Guru Yoga e eu ficava, "Pô, um dia eu vou perguntar para o Denis, e hoje você explicou. Muito obrigado, gratidão imensa. E continue explicando que para eu aprender tem que falar muitas vezes. Obrigada, Denis. Conceição, muito obrigado, Conceição. A prática de Guru Yoga é uma prática central. A prática de Guru Yoga, na prática de Guru Yoga, toda a realização está, toda a iluminação está ali. Na coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança desse chácara, que me conecta diretamente à mente iluminada. Eu visualizo o guru acima da minha cabeça, é isso o Guru Yoga, é a conexão. Yoga, fusão, né? A conexão. Então, da coroa da minha cabeça, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos, e é isso, Guru Yoga. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Tenzin Gyalpo Rinpoche diz que o verdadeiro mestre é aquele que aponta o mestre interno, é aquele que aponta o lama interno. Aham. Reconhecer a verdadeira natureza como Buda é a bênção que nós pedimos para o Guru. E ele Hum. aponta a nossa natureza. Então, toda essa questão do Tantra, de visualizar a deidade acima da cabeça, ela desce, passa pelos canais, na medida em que vai descendo, vai diminuindo. Isso é tudo aspecto tântrico, para que nossa mente possa, por esse meio hábil, por esse método que é o Tantra, reconhecer a verdadeira natureza como o Buda. Então é muito importante praticar, praticar. E quando nós dizemos praticar Guru Yoga, é essa prática do Guru que surge, né? Que ele vai adentrando, que ele vai se consolidando e que vai fundindo com o nosso chakra. No final eu ainda peço assim, me dai força para que eu possa me modificar, porque eu preciso muito, sou muito acelerada. E o Guru é devoção, é uma prática de devoção, é fortalecer a devoção pelo Guru. Ah, entendi. Por Aos quê? poucos eu entendo. Porque é ele que nos resgata. É o nosso Idan, Gabriela. A Gabriela Aham, perguntou do Idan. A Gabriela perguntou do Idan, a Oli. aham. É a deidade com que eu tenho conexão que me apoia. Então, nos yogas dos sonhos, quando eu desperto no sonho, eu descubro que aquilo ali é um sonho. Se eu não sei o que fazer, eu recorro ao guru. Hum, Recorrer ao guru é recorrer à minha própria natureza como Buda. É recorrer à mente iluminada. Os ensinamentos do bardo, que é aquele espaço entre a morte e a próxima vida, ele vai nos ensinar que temos duas formas de atingir a iluminação durante o período do bardo. Uma verdade. delas, praticante do Dzogchen, que imediatamente reconhece a clara luz, se funde com a clara luz, se dissolve em clara luz. Mas se nós ainda não estamos nesse nível de prática, nós recorremos ao guru, ao aspecto iluminado da nossa mente. Então, o guru, o lama, ele tem essa função também de nos guiar. Agora, o ponto muito importante, e Hum, isso é fantástico, é um aspecto da nossa mente. No sonho, tudo é
a nossa mente. Eu sou a minha mente, a imagem do sonho é a minha mente, o lama que aparece no meu sonho é a minha mente, o monstro que aparece no meu sonho é a minha mente, campo de flores lindo que surge no sonho é a minha mente, como o bardo. É tudo projeção da minha mente. Obrigado, Denis, muito obrigado com essa paciência que você tem. Obrigado, obrigado, Conceição. Gabriela, o que podemos fazer ao sentir opressões na região dos chakras? Se na prática ou no cotidiano, seja na prática ou no cotidiano. Você diz a sensação de aperto, o que você está entendendo como opressões, Gabriela? Oi, Denis. Sim, com uma sensação de aperto, tanto na prática hoje, por exemplo, eu senti isso na parte do chakra cardíaco, né? Aham. Como também, às vezes, no despertar, né? Logo que eu acordo de manhã, isso é recente, eu sinto essa opressão. E não é uma opressão física, é uma opressão que parece a nível energético mesmo, né? Tanto que, às vezes, se enfim, eu tento mentalizar, tento, né, aceitar, acolher essa sensação, mas ela se mantém durante um período, assim. Aqui é importante a prática de remoção de obstáculos, né? Porque se tem algum obstáculo na prática, uma prática de remoção de obstáculos. E Eschualmo tem essa função, remover os obstáculos. Então, dissolver esses obstáculos nos aspectos, no espaço interno, externo e secreto. Então, praticar Guru Yoga, praticar os chakras e removendo esses obstáculos sempre de novo e mais uma vez. É comum que a gente sinta, mas não se force, Gabriela. Se você sente que um determinado chakra não te permite a conexão, talvez não seja a hora de praticar com ele. E aí você vai praticando com outro, pratica com a testa, pratica com a garganta, pratica com o chakra secreto. E ao mesmo tempo você vai fazendo práticas como Yeshualm, que é uma prática de remoção, fazendo as preces, recitando mantra, né, para que esses obstáculos vão se dissolvendo, né, se dissolvendo no espaço interno, externo e secreto. Certo, obrigada. Obrigado. O Alain tinha deixado uma pergunta na prática anterior. Você está por aí, Alain? Então, ele deixou por escrito, né? Quando me pego negando alguma experiência que surge, digo a mim mesmo, eu atraí essa experiência por tendências kármicas. Eu sou o próprio vazio. Então, tudo é minha vontade. Então, isso ajuda a pacificar mais a minha mente e me manter presente, apreciando, apreciando de forma mais prazerosa mesmo algo ruim. Essa identificação com o vazio, desprovido de conceitos, seria algo benéfico, de acordo com a tradição? Bom, sim. E é exatamente esse o aspecto, né? Quando nós olhamos lá na perspectiva do Dzogchen, é experimentar tudo que surge, né? E a forma com que você está tratando é basicamente o que dizem os ensinamentos, né? Tudo isso que está surgindo é vazio, surge por conta dos traços kármicos, e eu olho com certo distanciamento, sem me envolver, sem me apegar, né? Simplesmente observo. A gente hoje acabou não lendo, já passamos bastante do horário. Por outro lado, a gente se dedicou à prática, né? A gente recebeu aí olhou para vários aspectos, né, do Guru Yoga, da prática, nesse caminho introdutório. Nós ficamos aí devendo para o Emerson, lá no grupo, né, no nosso grupo, esse resumo, essa prática guiada que a Andrea
sempre disponibiliza. E eu já vou mandar uma mensagem para ela para a Eu gente tô disponibilizar. aqui, Denis. Ah, André, você está aí. Ótimo. Pode Maravilha. deixar. Tá bom. Obrigado, Andréia. Imagina, obrigada a você. Obrigado. Vamos à dedicação? Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida, Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa ser sua vida muito longa.